Um guia completo sobre carta de amor. Carta de amor é uma técnica que pode ser usada tanto para os relacionamentos, para resolver conflitos nos relacionamentos, quanto para curar traumas do seu passado ou simplesmente se autodesenvolver. É uma forma extremamente eficaz que eu aprendi num livro que está por aqui. Esse daqui. Do John Gray. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Esse livro é um livro sobre relacionamentos e o subtítulo aqui eu sei que está ao contrário, mas é um guia prático para melhorar a comunicação e conseguir o que você quer nos relacionamentos. Então, realmente é um livro que basicamente fala sobre as diferenças de pensamento dos homens e das mulheres, para falar sobre esse relacionamento heterossexual entre um homem masculino e uma mulher feminina e como melhorar o relacionamento e a comunicação entre eles. E nesse livro, apesar de todas as coisas que ele mostra sobre as mulheres pensam dessa forma, os homens pensam dessa forma. E ele serve basicamente como um dicionário de quando uma mulher diz isso, ela na verdade está querendo dizer isso, e quando um homem diz isso, na verdade ele quer dizer isso. É uma ótima forma tanto para o homem quanto para a mulher de entenderem o que o outro quer dizer. Mas o foco é que nesse livro, a melhor técnica que ele mostra para resolver os conflitos nos relacionamentos é a carta de amor. A carta de amor, ela seria uma carta que, no primeiro contexto que ele demonstra, seria para você utilizar quando você está prestes a ter um conflito, seja com seu cônjuge ou com qualquer pessoa, e você interrompe aquele conflito e você consegue ter a noção de perceber, opa, se eu continuar nessa linha, vai dar um problema grande. Ou, se eu falar tudo que eu tô pensando, vai dar um problema grande. E você consegue dar esse zoom out e pausar naquela hora. Então você vai e escreve a carta de amor para poder resolver o conflito. A carta de amor, ela realmente é uma carta, então ele aconselha pegar papel e caneta e realmente escrever, mas eu acho que é um pouco, pelo menos, eficaz se você digitar no computador ou algo do tipo, e ela pode ser usada de algumas formas diferentes. Tu pode escrever ela só para descarregar os seus sentimentos e depois ir conversar com mais calma, ou no mínimo entender mais sobre o que tu tá pensando e sentindo em relação àquela pessoa e àquela discussão que vocês estão tendo, para poder, entendendo melhor esses sentimentos, elaborar mais o que tu vai falar, para ter uma comunicação mais assertiva, talvez não ferir tanto os sentimentos da outra pessoa, ou talvez simplesmente direcionar o que você vai falar para conseguir o que você quer. Essa carta também pode ser usada para ser lida pela outra pessoa e chegar a uma conversa mais amigável, ou simplesmente a carta substituir a conversa. E o modelo da carta, a carta não é simplesmente a carta de amor, eu vou escrever para a pessoa que eu amo ela. Muito pelo contrário. Nessa carta, o que ele explica? Ele tem uma teoria, ele é um psicólogo, até onde eu consegui compreender, que a gente tem alguns sentimentos negativos principais e geralmente a gente não consegue expressar os nossos sentimentos positivos o quanto os negativos estão muito aflorados. Então a ideia é, primeiro ponha eles para fora para poder sobrar espaço para o sentimento positivo florir, porque se tu tá cercado de sentimento negativo, o positivo não consegue nem florir. Então tu põe ele para fora, de preferência na carta e não na pessoa, para poder elaborar melhor esses sentimentos e seguir falando, conversando com a pessoa normalmente. E esses sentimentos que ele fala são 4. Raiva, tristeza, medo e arrependimento. E, além disso, ele também fala que é importante expressar todos esses 4 sentimentos, mesmo que você não esteja conseguindo visualizar no momento que você sente eles, todos eles, porque ele diz que geralmente a presença de um sentimento pode ser para encobrir a ausência de outro. Então, por exemplo, a pessoa que não quer expressar a tristeza dela, ela pode acabar expressando raiva em excesso, porque ela não consegue tirar de dentro dela a tristeza para expressar. Então, a carta de amor, ela funciona na seguinte estrutura. Primeiro você vai expressar toda a raiva, depois toda a tristeza, depois todo o medo e depois todo o arrependimento e por último terminar com amor. Ou seja, você tem que entregar amor no final e é uma forma um pouco de se forçar a olhar todos os lados da coisa e não só os negativos. Então, vamos visualizar a situação. Que você é uma pessoa parecida comigo, é um homem e você está num relacionamento com uma mulher e teve uma briga. Então você vai lá e escreve a carta. Eu tô com raiva de você por causa disso, eu tenho raiva de ti quando tu faz isso, eu tenho raiva desse comportamento teu, eu tenho raiva disso, disso e disso. Ok.
eu fico triste por causa disso, eu fico triste por causa dessa situação, eu fico triste porque a gente tá assim, eu fico triste por causa desse problema. E isso me causa medo de tal coisa acontecer, medo de tal problema se desencadear, medo de tal situação negativa vir a elaborar. Pode ser um medo de uma separação, pode ser um medo das coisas darem errado. Você vai expressando e depois você demonstra algum arrependimento, ou seja, raiva, tristeza, medo, depois arrependimento. Eu me arrependo tal por não ter, e aí você tenta procurar o seu lado de responsabilidade naquela situação. Ou seja, pode ser por não ter compreendido tão bem o teu lado, por não ter te entendido, por não ter te ouvido melhor, ou por ter errado tal coisa, ter esquecido tal coisa. E, por último, terminando com amor. Eu amo você por causa disso, eu amo quando você faz isso, eu amo isso em você e tal. Além disso, tem um bônus na carta que é um PS. Você escreve uma carta, uma segunda carta, que seria: eu gostaria que você respondesse de tal maneira. E você fala, explica qual é a maneira que você gostaria que o seu parceiro ou a pessoa que você está escrevendo a carta respondesse. A partir do momento que tu escreveu, eu tenho raiva de você por causa disso daqui que você faz, eu fico triste quando isso acontece, eu tenho medo que tal coisa possa acontecer por causa disso, eu me arrependo de ter feito tal coisa errada, eu amo isso em você ou quando você faz isso. PS, eu gostaria que você respondesse da seguinte forma: eu te entendo, blá blá blá, desculpa, eu vou melhorar ou vou mudar, não importa. Escreva aquilo que está realmente nos seus sentimentos. A partir que você escreveu a carta de amor e a carta-resposta, existem algumas possibilidades do que fazer com isso. Você pode enviar a carta para a pessoa, pode ser literalmente um papel e fala: lê depois, lê quando eu sair, lê quando eu estiver fora, ou quando você estiver fora, ou você diz abre amanhã, não abre agora, ou você pode enviar por e-mail, por WhatsApp. Eu gostei da ideia de enviar por e-mail, para mim faz sentido porque parece mais profissional, menos pessoal, e quando tira um pouco do pessoal já apazigua um pouco dos sentimentos quentes do momento, de uma briga, por exemplo. Então, você pode enviar para a pessoa para ela ler, e você pode pedir que ela, depois de ler, dê um tempo antes de vir conversar, ou você pode pedir que ela escreva também uma carta e entregue para você ler. E assim vocês resolvem o problema, o conflito, a briga, através da troca de cartas. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é chegar na pessoa com a carta e ler a carta em voz alta para ela, ou pedir que ela leia em voz alta para você, antes de começar a conversa novamente, de dar continuidade para a conversa ou para o conflito que estava tendo anteriormente, cuja carta tem como objetivo resolver. Ou você pode simplesmente ler a carta para si mesmo, nunca mostrar para a pessoa, nunca falar para a pessoa que você escreveu aquela carta, só que a carta, simplesmente pelo fato de ter sido escrita, de você ter expresso no papel os sentimentos que você tava, você já entende melhor esses sentimentos por botar a raiva para fora no papel ou no computador, não interessa. Ela já diminuiu, a tristeza já diminuiu e já por demonstrar o amor na carta, o amor já aumentou e tu consegue já ir conversar melhor para entender melhor e resolver melhor a situação. Então, dentro desse cenário tem 3 possibilidades. Você pode trocar cartas e pedir para ter um tempo entre a leitura e a resposta, ou fazer toda a conversa por cartas. Você também pode ler a carta para a pessoa ler para poder continuar a conversa, o que não exige que a pessoa responda depois, não exige tempo para pensar e não exige que a pessoa escreva outra carta, é só você escreveu, você lê e depois você conversa com a pessoa. Ou você pode simplesmente só você ler a carta e por ter expresso os sentimentos já melhora para você poder conversar melhor e resolver o conflito. São essas as 3 possibilidades de como utilizar a carta nesse cenário do relacionamento. Porém, o autor apresenta outras formas de usar a carta. Claro que você pode escrever essa carta não só para um cônjuge, um parceiro romântico, isso vale tanto para o homem escrever para a mulher quanto a mulher para o homem, embora segundo o autor as mulheres tenham mais facilidade de fazer esse exercício, mas também pode ser usada de pai para filho, de irmão para irmão, de filho e mãe, de sócios, embora seja meio estranho se você for demonstrar o amor pro sócio, e de preferência se você escrever pro sócio que seja só você que leia e não mostra para ele. Então tem como usar essa carta de várias formas e para várias situações, mas ele apresenta 5 cenários possíveis e usar para um conflito entre pessoas ou um cônjuge é só um dos cenários possíveis. Existem outros 4, vou trocar o dedo assim fica melhor, outros 4 cenários possíveis de como usar a carta de amor. E aí elas incorporam outras funções muito mais interessantes do que apenas resolver conflitos numa relação.
E essas possibilidades são escrever uma carta para si mesmo, sobre tudo que você está com raiva de si, com raiva em si, triste consigo mesmo, que você tem medo em si mesmo, que você se arrepende do que você fez e uma chance de demonstrar amor para si mesmo e como seria uma resposta amorosa de si mesmo. Você pode escrever para Deus, se você estiver num momento de conflito com o universo, de revolta com a situação que você está vivendo na vida. E para Deus pode ser Deus, cosmos, Jesus, aquilo que você acredita. Mas qualquer coisa espiritual ou religiosa dessa forma, se você estiver nesse momento de revolta grande, escrever uma carta de amor pode ser uma linda forma de curar essa situação. Assim como escrever uma carta de amor para si mesmo, pode ser uma forma de resgatar algo em ti, da tua personalidade, da tua confiança, do teu amor, ou de resolver dores que você está, do que você tem vivido, das escolhas que tem feito, de uma forma muito bonita. A outra forma, a terceira forma dessas 4 de usar a carta de amor é escrever para alguém do passado. E aí é onde entra a parte sobre curar traumas mais aprofundadamente. Eu achei isso magnífico, que ele mostra que a gente pode reviver um trauma ou uma situação ruim que a gente teve em um momento do passado. Ele gosta de usar muito exemplos ou de relacionamentos anteriores. Então você pode se imaginar que você voltou na época em que você estava com um ex ou uma ex, ou depois de ter terminado com um ex ou uma ex, e que você estava com muita revolta daquela pessoa naquele momento, ou com muita revolta daquela situação, ou que você teve um conflito muito grande, ou aquela pessoa te fez um mal tão grande, talvez um abuso ou uma traição, algo do tipo, que te feriu muito, e escrever uma carta de amor para aquela pessoa daquela época, onde você, tudo bem, pode ser que você não tenha mais o sentimento de amor, mas você pode ter compaixão pela pessoa, e naquele momento você escreve uma carta e você xinga e fala tudo que tem dentro de ti, põe para fora a raiva, a tristeza que você ficou daquilo que aconteceu, e escreve que tu talvez não ame, mas tu tem compaixão e tu agradece pelo bem que aquela pessoa te fez, porque para ter tido um relacionamento não foi só mal, geralmente teve algo bom, e você escreve uma carta-resposta onde a pessoa pede perdão para você e aquela situação ela se desenrola de uma melhor forma. Pode parecer louco que isso é só na sua cabeça, mas escrever uma carta de amor para uma pessoa do passado para curar um trauma muito grande, uma dor muito grande que você teve, pode ser uma forma de ressignificar isso de uma forma muito bonita que você não teve chance de poder fazer naquela época. Esse é um dos exemplos. Outro que ele dá é de situações de quando você era criança e sofreu alguma coisa com seus pais ou alguém mais velho. Claro que não necessariamente precisa ser um abuso, mas uma simples situação que você viu seus pais se divorciarem, ou viu seus pais brigarem, ou viu um deles trair o outro, ou viu um conflito entre eles por causa de dinheiro, ou você tinha revolta porque eles cobravam muito de você e te transformaram numa pessoa que você não queria ser, e você hoje ou depois teve que buscar mudança para se tornar quem você queria. E você pode escrever uma carta de amor como se você voltasse a ser aquela criança e pudesse falar com eles naquele momento com o que você sabe hoje. Eu não gosto quando vocês fizeram isso, eu fiquei com raiva, isso me deixava triste, eu tinha tanto medo de tal coisa acontecer, eu me arrependo tanto de ter aceitado a situação, ou de ter vivido isso, ou de ter me sentido culpado por isso, e agradecer e amar pelo que eles foram e o que fizeram de bem, e escrever a carta-resposta, que para mim é a parte mais magnífica da carta de amor, é a carta-resposta, de o que você gostaria de ter ouvido, de quais são os pedidos de desculpa, quais são os eu te entendo, eu devia ter prestado mais atenção, você tem razão, você estava certo, isso teria sido melhor, e lamento que não tenha sido, mas eu fiz o melhor que eu pude, ou algo do tipo, e eu vou me esforçar para mudar. E quando você escuta essas palavras daquela pessoa, mesmo que você não esteja de verdade escutando, mas você só escreveu uma carta-resposta, isso pode ser transformador para curar um trauma, para voltar numa situação do passado em que você era um cônjuge ferido num relacionamento tóxico, ou um ex ferido, ou uma criança ferida, um adolescente ferido, e poder reviver aquilo de uma forma mais bonita, onde você se dá a chance de poder expressar o que estava sentindo, porque muitas vezes você se anulou ou não teve a oportunidade correta ou a resposta correta para expressar aquilo que você estava sentindo no momento e se desenvolver naquela situação de uma forma mais bonita e menos dolorosa, que fosse menos traumatizante. E isso eu acho que
que é muito, muito poderoso para poder curar os seus traumas. Para mim, a parte mais bonita é a carta-resposta. E essas são 3 das 4 formas de usar a carta de amor além do cônjuge. Então, só para recapitular antes de ir para a última, que é escrever para um cônjuge, parceiro ou outra pessoa para resolver conflitos, escrever para si mesmo, escrever para Deus, escrever para alguém do passado, e a última é uma para provavelmente ser a sua primeira carta de amor. Se você nunca fez esse exercício, provavelmente nas próximas vezes não vai haver necessidade, mas é escolher qualquer uma dessas formas de carta, seja para si, para Deus, para alguém do passado ou para um cônjuge, um parceiro ou alguém próximo, e escrever uma carta monstruosa. A carta monstruosa é uma carta onde você realmente não vai se segurar, não vai ser gentil com as palavras, não vai se esforçar para ser politicamente correto e nem nada do tipo. Você vai simplesmente botar todos os sentimentos para fora do jeito nu e cru que eles são. E você vai escrever essa carta com toda a sua raiva, toda a sua tristeza, todos os seus medos, todos os seus arrependimentos. E se não tiver amor para botar, tá tudo bem, tenta, mas se não tiver, tá tudo bem. E você vai botar para fora tudo que você tem guardado dentro de si e sentido por muito tempo. Você vai botar para fora todas as coisas que você tem deixado de expressar, que você tem sentido, tudo que tem te incomodado há tanto tempo. Provavelmente, se você está num relacionamento e tem muitas brigas e nem sempre elas são resolvidas, as conversas levam a uma solução, ou possivelmente você nem tem as brigas porque você se anula e não fala tudo que pensa, na carta monstruosa você vai falar tudo que pensa de vez, botando tudo pra fora, todos os sentimentos da forma como eles verdadeiramente são e deixando o monstro sair mesmo, porque mesmo que você se assuste com o quão feio for esse lado seu, essa carta vai ser muito libertadora, porque ela tem uma instrução específica do que fazer depois. Essa você tem que escrever no papel, ou pelo menos escrever no computador e imprime ela antes de apagar o arquivo, porque você vai escrever ela, você vai ler toda ela e você vai botar fogo nela e vê-la queimar na sua frente. E você vai queimar todos aqueles sentimentos e você vai queimar tudo aquilo que aconteceu, todas aquelas coisas ruins que estava guardando dentro de ti e vai ver aquilo se desmanchar e ficar pro passado para sempre, sem volta e sem poder se reconstituir. É muito libertador porque é como um recomeço. As instruções de como fazer uma carta de amor e para que ela pode servir são basicamente essas. Eu acredito que o melhor uso delas é para resolver conflitos no relacionamento. Se você consegue ter o autocontrole de entender no momento de uma briga, de uma discussão, que aquela não é a hora de falar tudo que tu tá pensando, então escrever a carta de amor vai ser uma forma de organizar os seus sentimentos e entender o que realmente está te incomodando antes de discutir, e isso vai proporcionar uma chance de conseguir resolver o conflito muito maior mesmo. Mas fora isso, eu acho que também é extremamente útil para curar traumas e ressignificar sentimentos dessa forma bonita de escrever para alguém do passado ou de escrever a carta monstruosa. Eu acho que a carta monstruosa para alguém do passado ou uma carta monstruosa para você mesmo do passado pode ser libertador para curar sentimentos negativos que estão muito tempo se acumulando e ficando enterrados aí dentro. E é uma forma de tirar eles de dentro de ti, botar todos eles em cima da mesa e botar fogo para ver aquilo se desmanchar, desaparecer e saber que agora tu tá limpo e por dentro não tem mais nada. Aquilo ficou no passado e é hora de seguir em frente. Eu realmente aconselho a utilizar a carta de amor nas duas formas. Se você não tem nada contra Deus ou não tem nenhum relacionamento em conflito, eu sugiro pelo menos escrever uma carta de amor para curar traumas do passado e uma para si mesmo, para ter essa experiência libertadora de ressignificar alguns sentimentos e alguns acontecimentos da sua vida. Se você já fez isso, o uso diário dela provavelmente vai ser para resolver conflitos no relacionamento, mas pelo menos uma vez escreva uma carta para si mesmo, escreva uma carta para alguém do passado e talvez você até tenha os sentimentos puros e lindos, mas se sentir que tem alguma coisa que possa virar uma carta monstruosa aí dentro, escreve ela e bota fogo, porque isso sim vai ser muito libertador para tirar uma carga pesada que esteja se acumulando há muito tempo. Eu acho, inclusive, que menos pessoas poderiam desenvolver alguns problemas, como uma depressão severa ou um burnout, se tivessem oportunidade de ter acesso a esse conhecimento e, antes de chegar ao extremo, botar toda a tristeza e toda a raiva para fora através de uma carta de amor e poder queimar isso, destruir isso ou
simplesmente encarar os sentimentos de frente, fora de si, poder interpretar eles e lidar com eles e ressignificar eles. E a minha recomendação é essa. Essa foi a melhor coisa que eu aprendi nesse livro, e através do que eu aprendi nesse livro, eu entendi que existem ferramentas magníficas, não só para resolver conflitos num relacionamento, mas para resolver sentimentos negativos seus e resolver traumas do passado. E se existe essa ferramenta, talvez existam outras, o que eu encontrar, eu vou trazer aqui. É um livro bom, porém muito chato. Recomendo que, se você for ler ele, ou realmente separe um bloco de tempo, eu vou comer esse sapo agora e vou devorar esse livro. Esse livro aqui, Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Se for, ou devora um espaço de tempo, tipo, hoje eu vou passar 7 horas lendo e eu vou terminar esse livro. Não deve demorar 7 horas para ler esse livro, mas devora tudo ele de uma vez, porque ele é muito chato, então engole o sapo de uma vez só. Ou se prepara para ler 5 páginas, 10 páginas por dia e demorar uns 2, 3 meses para terminar esse livro. Foi o meu caso, porque ele realmente é bem maçante, chato. Entretanto, ele é muito bom. Ele mostra várias coisas importantes. E como ele mesmo diz, provavelmente assim que tu terminar de ler o livro, tu vai esquecer de 99% do que ele falou. Mas se tu lembrar do título do livro, Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, e entender que nós somos seres diferentes e por isso nós pensamos diferentes, e não devemos esperar que os homens sejam iguais às mulheres, as mulheres iguais aos homens. As mulheres não devem esperar que os homens entendam o mundo como elas entendem, e os homens não devem esperar a mesma coisa das mulheres. Já é um grande avanço, mas eu acho que, além desse, o melhor aprendizado são as cartas de amor. Elas fazem uma diferença significativa na vida pessoal como um todo. Então, agora que você tem acesso a esse conhecimento também, coloque em prática para desenvolver relacionamentos melhores com os outros e consigo mesmo. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.